Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ramon Xavier falando, ó. E essa vai ser a nossa aula de matemática sobre juros. Juros simples, ó. Nossa aula sobre juros simples. Então a gente vai ver aqui uma pequena história em quadrinho, ó. Vamos lá, tem o vendedor e o comprador. E o vendedor está dizendo, ó, essa TV é o último lançamento, vale R$ 1.200. Aí o comprador, como eu posso pagar? Você paga a entrada de 50% e o restante em 3 vezes sem juro. 50%, né? Metade de 1.200 é 600. Fica faltando a outra metade de 600. Em 3 vezes sem juros vai ser 600 dividido por 3, que dá R$ 200. Isso mesmo. E se eu quiser pagar 30% de entrada e o restante em 10 vezes, posso? Aí ele diz, né? Nesse caso, 30% de 1.200 são 360. Falta pagar 840, então, né? Mas no caso de dividir o restante em 10 vezes, há um juro de 5% em cada parcela. Então, em vez de R$ 84, eu vou pagar R$ 88,20 por mês. Ó. Vamos analisar essa situação aqui, ó. Vamos ver o seguinte, ó. Primeiro ele fala que a TV custa R$ 1.200. Beleza. Pergunta quais são as condições de pagamento. As condições de pagamento são as seguintes. Tem que dar 50% de entrada e o restante em 3 vezes sem juros. Aí ele fala, 50% é metade, né? Metade de 1.200 é 600. 50% de qualquer coisa, de qualquer valor, vai ser sempre a metade. Mas a gente vai observar uma coisa aqui, ó. Que para transformar porcentagem em decimal, divida por 100. A gente viu na correção da atividade anterior que quando a gente tinha um número decimal e queria transformar em porcentagem, a gente multiplicava por 100. Agora, quando a gente quer o contrário, tem a porcentagem e quer transformar em decimal, a gente divide por 100. Ó. Então, 50% vai ser igual a 50 dividido por 100, que dá 0,5. Ah, professor, por que você está fazendo isso? Porque ele disse, ó, 50% é metade, e ele pegou metade de 1.200. Mas se eu quiser calcular 50% de 1.200, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu pego a forma decimal de 50% e multiplico por 1.200. Aí eu vou ter o seguinte, ó. 50% de 1.200 é 600, pois 0,5 vezes 1.200 dá 600. Por que eu multipliquei 0,5 vezes 1.200? Porque 0,5 é 50% na forma decimal. Então, eu pego a forma decimal, multiplico pelos 1.200 aqui e acho o valor percentual que está indicado. Nesse caso, 50%. Então, 50% de 1.200 é 600, pois 0,5, que é 50% em decimal, vezes os 1.200, dá 600. Então, está justificado aqui o porquê que o personagem falou isso. Né? Aí ele diz, fica faltando a outra metade, 600. Legal. Em 3 vezes dá 200. Então, é 3 parcelas de 200, sem juros. Então, não acrescenta nada. Aí ele diz, isso mesmo. E se eu quiser pagar 30% de entrada? E aí ele diz, ó, nesse caso, 30% de 1.200 são 360. Vamos ver isso. Ó. O que acontece? Ele pegou os 30%, dividiu por 100, achou 0,3. Multiplicou por 1.200, achou 360. Ok. Aí ele fala, ó, falta pagar 840. Depois ele diz, então, em vez de 84, vamos ver a relação entre 840 e 84. Ele diz que vai ser em 10 vezes, né? Quando você divide 840 por 10, dá os 84. Mas aí o vendedor dá a condição. Ó. Mas no caso de dividir o restante em 10 vezes, há juros de 5% em cada parcela. E aí o comprador conclui. De 84 vai ter que pagar 88,20. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó. A gente tem o seguinte. Ficou sobrando ali, ó, depois da entrada de 30%, 840 em 10 vezes. Se eu dividir 840 por 10, vai dar 84, que é o que o comprador está dizendo. Mas o vendedor condicionou, ó, tem 5% de juro em cada parcela. Então vai ser 84 mais os 5%. Ó. Então a gente vai ter que calcular 5% de 84.
Para calcular 5% de 84, a gente divide o 5 por 100. Você pode fazer na calculadora, não tem problema. 5 dividido por 100, você vai achar 0,05. E aí você multiplica esse valor pela parcela aqui, que é 84. Você vai achar 4,20. O que você faz com esse 4,20? Você adiciona eles ao valor de cada parcela. 84 mais 4,20 vai dar os 88,20, que é o que o comprador tinha calculado. A cada parcela vai ser 88,20. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos ver. É uma situação de compra do dia a dia, do nosso dia a dia, em que ele está negociando com o vendedor. E o vendedor dá condições para ele, a depender do jeito que ele for pagar. Se for pagar uma entrada de 50%, não tem juros. Se for pagar uma entrada de 30%, aí ele tem que pagar juros. Vai ficar um pouco mais cara a televisão. Mas vamos ver aqui uma outra situação também, ainda dentro dessa questão da compra da TV. Vamos olhar o seguinte. Quanto o comprador pagaria se desse 40% do valor da TV? Nesse caso, quanto ainda restaria para pagar? Olha só a pergunta. Quanto o comprador pagaria de entrada se desse 40% do valor da TV? Vamos ver. Ele tem que calcular, então, 40% do valor da TV. A TV custa 1.200, então vai ser 40% de 1.200. Vai ser essa continha aqui, ó. Eu vou fazer 40% de 1.200. Para calcular 40% de 1.200, eu vou transformar 40% em decimal. Ou seja, vou pegar 40, dividir por 100. Vou achar 0,4. Aí eu pego 0,4 e multiplico por 1.200. 0,4 vezes 1.200 deu 480. Mas aí, esse é o valor de entrada, né? E o exercício ainda está perguntando, quanto ainda restaria ele pagar? Bom, se ele deu 480, ainda ia ficar faltando, olha só, os 1.200 da TV menos a entrada. 1.200 menos os 480 dá 720. Então ele ia dar 480 de entrada e ainda ia faltar 720 para ele decidir como que ia parcelar, como que ia pagar. Ok? Então sempre que eu quiser calcular o valor percentual de algum número, de algum outro valor, eu transformo a porcentagem em decimal e multiplico pelo valor. 40% de 1.200 vai ser 0,4 vezes 1.200. A gente achou aqui 480. Mas olha só que interessante. Se o comprador pagar à vista, ele ganha 10% de desconto. Nesse caso, por quanto sai a TV? Bom, 10% de desconto. Eu vou ter que tirar 10% dos 1.200. Mas como é que eu vou saber quanto é 10% de 1.200? Bom, essa é a pergunta. 10% de 1.200. A gente transforma 10% em decimal, ou seja, divide por 100, que vai dar 0,1. E agora a gente multiplica por 1.200, ó. Vai ser 0,1 vezes 1.200. 0,1 vezes 1.200, você pode fazer na calculadora, não tem problema. 0,1 vezes 1.200, você vai encontrar aí, ó, 120. Então o desconto vai ser de 120. Mas por quanto que vai sair a TV? Vou ter que descontar 120, né? Então a gente pega o preço da TV, que é 1.200, e subtrai 120. 1.200 menos 120 vai dar 1.080. Então se ele pagar à vista, sai mais barato. Se ele pagar parcelado, sai mais caro. Por que isso acontece? Sai mais barato de um jeito, sai mais caro do outro. Quando sai mais caro, a gente diz que tem os juros. E a gente vai ver aqui sobre os juros simples, ó. Então vamos ver devagarinho. Juros simples. O que é esse tal de juros simples, ó? Juros simples é toda a compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. Então, isso é chamado de juros. É o que eu estava mostrando para vocês, ó. Se você vai pagar parcelado, é como se você estivesse pegando dinheiro emprestado e fosse pagando aos pouquinhos, né? Conforme você vai devolvendo esse dinheiro, vai ter que pagar um valor a mais. Esse a mais é os juros. E aí a gente vai ver aqui alguns exemplos, ó. Mas só para vocês saberem, a gente está falando de juros simples e o juros simples vai ter uma fórmula, ó, que
que eu vou colocar aqui para vocês verem. O que é o juros simples? Toda vez que eu estiver trabalhando com juros simples, eu vou ter que usar essa equação aqui, ó, que é uma fórmula. Eu tenho J igual a C vezes I vezes N. Então, letrinhas. Ó. Cada uma delas tem um significado. Ó. O J é o juros, nesse caso aqui, juros simples. O C é o capital, o I é taxa de juros e o N é o período. Capital é o valor que eu estou emprestando ou que eu estou dando de emprestado, que eu estou aplicando, ok? Vamos ver como é que se aplica numa situação problema. Exemplo 1. Regina vai a um banco e faz um empréstimo de R$ 12.000 por 3 meses, com uma taxa de juros simples de 2,7% ao mês. Qual a quantia que ela deverá pagar de juro e qual o total que Regina terá de pagar no fim do empréstimo? Ok, aqui quer duas coisas. Quanto ela vai pagar de juros e qual vai ser o valor total. Primeira coisa que a gente faz nesse tipo de problema é identificar os valores. Ó. Então a gente vai fazer o seguinte. Identifica os valores. A gente tem o capital, que é o valor que está sendo emprestado, é 12 mil, R$ 12.000. O período, N, é 3 meses. Ó. Então a gente coloca N igual a 3. E a taxa de juros, que é juros simples, é 2,7% ao mês. Ó. Então eu coloquei aqui, 2,7%. Aí eu vou pegar essas informações aqui e colocar na fórmula. O capital é 12 mil. No lugar do C, eu vou escrever 12 mil. O I, que é a taxa de juros, é 2,7%. No lugar do I, eu vou colocar 2,7%. O N é o período. N vale 3. Então, no lugar do N, eu vou escrever 3. Só que antes de começar a fazer isso, eu tenho que transformar a porcentagem em decimal, igual a gente fez lá no quadrinho. Então, eu tenho que pegar o 2,7%, que é 2,7, e dividir por 100. Aí eu vou achar 0,027. Esse aqui é o número que eu vou usar na continha. Então, substitui lá na fórmula do juros simples os valores que a gente encontrou. No lugar do C, a gente vai colocar o 12 mil. No lugar do I, o 2,7% na forma decimal, que é 0,027. E no lugar do N, a gente coloca 3. E aí vai ficar assim, ó. 12 mil, que é o C, capital, vezes o I, que é 0,027, que é a taxa percentual, vezes o N, que é o período, que vale 3. E aí você faz essa multiplicação. Ó. Pode pegar a sua calculadora, não tem problema. 12 mil vezes 0,027 vezes 3. Ó. Você vai encontrar aí, ó, 972. Então, o juro que a gente calculou aqui, ó, o juro foi de R$ 972. Então, os juros serão 972. E aí, então, a pergunta, qual a quantia ela deverá pagar de juro? R$ 972. Ok, beleza. E qual o total que Regina terá de pagar no fim do empréstimo? No fim do empréstimo, ela vai ter que pagar tudo que ela pegou emprestado, mais os juros, não é isso? Então, você vai ter o seguinte, ó. Vai ser os 12 mil que ela pegou emprestado, mais os juros, que deu 972. Ó. Quando você adiciona 12 mil a 972, você vai ter 12.972. Então, esse aqui é o valor total do empréstimo dela. Ela pegou 12 mil reais e teve que pagar 12.972. Então, quando estiver envolvendo juros simples, a gente vai fazer as continhas desse jeito aqui, ó. Mas essa é uma situação possível. Vamos ver uma outra situação. E acompanha com a gente aqui a fórmula dos juros. Ó. Vamos colocar ele aqui, bonitinho, e acompanha comigo. Segunda situação, segundo exemplo. A gente tem o seguinte. Uma aplicação feita durante 2 anos, a uma taxa de 12% ao ano, rendeu R$ 1.800 de juros simples. Qual foi a quantia aplicada? Ele está perguntando qual é o capital, quanto vale o C. Então, ele deu para a gente os R$ 1.800 de juros. Aqui a gente tem outras informações. Ó. Então, você vai ler o enunciado e vai anotar as informações primeiro. E a gente vai ter o seguinte, ó, que o período N é 2 anos. A taxa de juros, I,
é 12% ao ano. Os juros, ele disse, R$ 1.800 de juros. Então, juros EJ deu 1.800. Qual foi a quantia aplicada? Essa quantia aplicada, lembra, é o capital, é o C. Então, a gente quer achar o valor do capital. E aí, para começar a mexer, a gente precisa primeiro transformar a porcentagem em decimal. Então, a gente pega os 12%, divide por 100 e acha 0,12. Então, a gente vai trabalhar com 0,12. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar as informações que a gente tem e colocar na fórmula. Mas observa que dessa vez, a gente tem o valor dos juros e não tem o valor do capital C. Então, a gente vai fazer o seguinte. No lugar de J, que é os juros, a gente vai escrever o valor dele, que é 1.800. Vai ficar igual. O capital C, a gente não sabe quanto é. Então, vai continuar sendo a letra C. Agora, o I, que é a taxa de juros, a gente vai colocar 0,12. E o N, que é o período, a gente vai colocar o número 2. Vai ficar assim, ó. 1.800, que é os juros, igual ao capital, que é o que a gente quer descobrir, vezes a taxa de juros na forma percentual, 0,12, vezes 2, que é o período, 2 anos. Eu vou refazer o seguinte, é uma equação do primeiro grau. Ó. Eu vou resolver a continha que está do lado direito. 0,12 vezes 2. Quando eu fizer essa continha, 0,12 vezes 2, eu vou achar 0,24. Mas todo o restante da minha conta vai permanecer. O 1.800 continua o mesmo, sinal de igual continua no mesmo lugar, a letra C continua no mesmo lugar, mas eu resolvi 0,12 vezes 2, deu 0,24. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, presta bastante atenção. Aqui eu tenho 1.800 igual a C vezes 0,24. Eu tenho uma letra vezes um número. Eu vou pegar esse número que está multiplicando a letra e passar para o outro lado da igualdade dividindo. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, a continha. 1.800 dividido por 0,24. 1.800 dividido por 0,24 igual a C. Quando eu fizer essa divisão aqui, eu vou descobrir o valor do capital. E não tem problema, você pode pegar a sua calculadora e fazer 1.800 dividido por 0,24. Quando eu fizer essa continha, a gente encontra 7.500. Então, R$ 7.500 é o valor do capital aplicado aí em 2 anos, que rendeu R$ 1.800 a uma taxa de 12% ao ano, ok? Então, pode acontecer situações assim, do exemplo 1, do exemplo 2, tá bom? Mas lembre-se, a juros simples é sempre o juro igual ao capital, vezes a taxa, vezes o período. E lembre-se, sempre transforme a porcentagem em decimal antes de fazer as continhas, tá bom? Então é isso aí. Agora a gente vai para os exercícios. Tchau, tchau.